Saudações a todas e todos. Meu nome é Gabriel Cavalcante e é o seguinte, gente. Depois de muito pensar, a gente pensou a respeito da possibilidade, que é a possibilidade da gente formular um curso de direito previdenciário e ir colocando aqui nesse canal do YouTube, que é esse canal a partir do qual você está nos ouvindo, assistindo a gente. A matéria de direito previdenciário é uma matéria que muitas vezes na graduação ela não é tão aprofundada assim, né? Às vezes só tem uma turma, uma matéria só, um semestre só, às vezes algumas grades do curso de direito não tem. É uma matéria que se relaciona de uma maneira muito forte com a questão, que é a questão dos cursos de serviço social, de assistência social, e aí o pessoal estuda bastante, tem várias pesquisadoras muito importantes aqui no Brasil que debatem de uma maneira profunda a Seguridade Social. E é uma matéria que no último período a gente viu aí, né, vários temas que se relacionaram a ela, a reforma da Previdência, primeira tentativa de reforma da Previdência do Temer, depois a reforma da Previdência do Bolsonaro, e a gente parou para pensar e falou, pô, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai toda semana, né, fazer uma aula de previdenciário e disponibilizar através do canal, e é isso que nós vamos estar desenvolvendo exatamente agora. Um dos conceitos mais importantes, na verdade, é um conceito central para a gente entender a seguridade, entender a previdência, é o conceito de proteção social. A ideia de proteção social é algo central para a gente entender. E o que é exatamente a ideia de proteção social? É o significado de que, a partir de um determinado momento, a sociedade humana, no seio social humano, começou a se preocupar com proteger os sujeitos de direito de determinados riscos. Então, existe o risco da gente ficar velho e parar de trabalhar, existe o risco da gente morrer e deixar nossos parentes aí morrendo de fome, existe o risco da gente ficar doente, ficar mal, né? Existe o risco da gente acidentar no trabalho. Então, existem vários riscos que podem impedir a pessoa de trabalhar. E como na nossa sociedade só vive quem consegue trabalhar, né? O trabalho, em troca do trabalho que a gente recebe o dinheiro para a gente continuar comendo, se alimentando e vivendo. Então, começou-se a se preocupar com a proteção social. E a proteção social, gente, ela é um conceito que só pode ser compreendido de maneira histórica. Em razão disso, em razão da gente só conseguir compreender a proteção social de maneira histórica, essa nossa primeira aula, ela servirá para a gente discutir exatamente isso. Como é que se desenvolveu historicamente a Previdência Social no Brasil? E aí, a gente separou essa primeira aula em 3 partes. Essa primeira parte, que é esse vídeo que você está assistindo agora, é a parte que a gente vai falar da Previdência Social no começo do século XX, exatamente ali na década de 20, até 1945. A segunda parte é a parte em que a gente vai falar de 1945 até a Constituição de 88, que vai surgir o INSS, vai surgir o modelo constitucional que a gente segue até hoje, peronomútil, mas até hoje. Depois nós vamos falar historicamente, desenvolvendo historicamente, da Constituição de 88 até a reforma da Previdência de 2019. Então, esse aqui vai ser o nosso bate-bola histórico aqui, nesse exato momento, e que será a nossa primeira aula. A gente precisa, para a gente fazer esse desenvolvimento histórico da Previdência Social, em primeiro lugar, encontrar qual é o nascimento da Previdência Social brasileira, qual é o primeiro momento que a gente pode dizer, falou, epa, tem agora uma Previdência Social no Brasil, protegendo as pessoas dos riscos, etc. e tal. E aí existe divergência, né? Há autores que falam que começou em determinado ponto, autores que falam que começou em determinado outro, né? Existe, na verdade, um consenso a respeito da importância, que é a importância da Lei Eloy de 1923. E nós vamos partir dessa demarcação histórica, a Lei Eloy de 1923. E aí tem gente que vai dizer que não, que antes disso já tinha uma previdência, porque tinha o Montepio do Exército, né, o Montepio da Marinha, no século XVIII já tinha ali a beneficência da Marinha, das viúvas e dos órfãos dos oficiais da Marinha, né? Vai ter gente que vai dizer que é no século XIX, os Montepio do Exército. Vai ter gente que vai dizer que na verdade não, foi depois, né? Normalmente aquelas pessoas que defendiam o varguismo no modelo Vargas dizia que não, na verdade só depois de Vargas, o Vargas foi que criou, não tinha nada disso, quando ele chegou aqui era tudo mato, não tinha nada disso de Previdência Social, foi Vargas, foi tudo da cabeça dele que ele criou a Previdência Social brasileira. Mas existe um determinado consenso a respeito da Lei Eloy de 1923,
e nós vamos partir dessa demarcação histórica que é a Lei Eloy de 1923. E aí, gente, duas características são características importantes para a gente compreender, né, esse primeiro modelo, que é o modelo das CAPs, das Caixas de Aposentadoria e Pensão. Em primeira categoria, a primeira característica que é importante era que era um modelo abrangente. Né? A gente vai ver logo mais por que era abrangente. Era um modelo que dava muita coisa, né? Assim, dava um direito bacana para a pessoa. E a segunda característica é que se preservava, né, na verdade, ali, características de uma visão liberal do Estado, porque não era o Estado que dava, como é hoje o INSS que dá a aposentadoria. Na verdade, se autorizava que se criasse uma associação, que era a Caixa de Aposentadoria e Pensão, e aí essa associação civil, como se fosse a associação de moradores, uma associação civil, né, com o CNPJ ali da relação de direito civil, essa associação ela ia poder conceder esse tipo de benefício para as pessoas, né? Então, na verdade, o Estado ele não intervinha diretamente, o Estado ele ficava como se fosse um regulador externo da relação ali para permitir que as pessoas pudessem ter esse direito previdenciário a princípio. Para a gente entender por que era considerada uma relação assim abrangente, a gente tem que entender ali, a gente tem que ler um pouco a Lei Eloy Chaves, a gente vai ver que eles davam não só o direito a que a pessoa tivesse acesso a uma saúde pública, né? Uma saúde, na verdade, não tão pública assim, porque na verdade era prestada pelos CAPs, mas ter acesso a remédio barato, ter acesso a atendimento médico, né? Mas dava não só para o segurado, mas dava para o segurado e toda a sua família dependente econômico. Além disso, né, o remédio barato também para toda a família e todo dependente econômico. Então, isso fazia com que, né, todos os familiares, na verdade, acabavam sendo custeados, né, nessa parte, que era essa parte dos gastos com saúde, acabavam sendo custeados pela CAP. É como se hoje, a partir do momento que você trabalhasse num lugar, você e toda a sua família tivesse de graça plano de saúde, né? Fazendo uma analogia histórica muito bruta, mas seria mais ou menos isso. Seria como se, opa, tem eu que estou trabalhando aqui na empresa e além de mim vai ter eu, minha mulher e meus 4 filhos. Vão ter seis planos de saúde e todo mundo vai poder ser atendido a hora que quiser, né? E ainda tinha acesso a remédio barato ainda, remédio subsidiado. Além dessa situação em que o segurado ali tinha acesso à saúde dessa forma, que na verdade acabava sendo um grande privilégio, porque pensem que nessa época não tinha saúde pública de graça. Além disso, ali havia uma relação a princípio em que se a pessoa trabalhasse 30 anos de serviço naquela empresa e ela tivesse 50 anos de idade, ela poderia se aposentar. Além disso, havia ali uma coisa diferente que hoje não existe mais, que era o auxílio serviço militar, né? Pressupunha-se que a pessoa foi para o serviço militar, vai parar de trabalhar, aí recebia um auxílio que era na verdade 50% do salário da pessoa, do salário-benefício da pessoa no caso. E além disso, gente, a gente tinha uma situação peculiar que era a aposentadoria por invalidez. Se a pessoa se aposentasse por invalidez, ou seja, né, quebrou um braço, quebrou a cabeça, fraturou o fêmur, não vai conseguir trabalhar nunca mais, essa pessoa ela receberia o mesmo tanto que ela receberia se aposentasse normalmente. E ela teria, para ela se aposentar por invalidez, ela teria que ter, de acordo com a Lei Eloy Chaves, ela teria que ter 10 anos, pelo menos, de carência, 10 anos trabalhando. Mas, se essa aposentadoria por invalidez fosse decorrente do acidente de trabalho, ela não precisaria de carência. Pensem que isso é algo que existe já desde essa época aí e que perdura até hoje. Se você se aposenta por um acidente de trabalho, até hoje você é mais protegido do que se você fica doente por outras razões que sejam alheias ao trabalho. Além disso, se a gente pensa que a pessoa, né, que trabalhava, que era segurada da CAP, ela ainda toda a família dela tinha acesso à saúde, né, esse direito ele não acabava com a morte do segurado. A pessoa que era herdeira do segurado da CAP, que contribuiu com a CAP, né, e morreu, ela vai continuar tendo esse direito, que é o direito à assistência médica ali, né, indefinidamente. Aí mais na frente veio o decreto de 1926, aí você vai pensar, pô, se o pessoal achava que era abrangente, eles já começaram a maneirar
a partir do decreto de 1926. Na verdade não, o decreto de 1926 deu mais direito ainda para as pessoas, né? Se visualizou, o povo gostou disso aqui, então vamos dar mais, né? Vamos abranger mais ainda. Então vai se criar ali, por exemplo, o auxílio funerário, né? O auxílio funerário, quem era segurado da CAP, quando algum parente morria, recebia um valor para comprar o caixão, para comprar as coisas, né? Que vai ajudar a pessoa a ser enterrada ali no caso. O decreto de 26, ele ainda vai acabar com a idade mínima, e ele vai dizer, então, que é somente a pessoa trabalhar 30 anos, né? Não vai ter que ter mais 30 anos e 50 anos de idade. Vai acabar com esse negócio de idade mínima. Mas na prática, ele não vai acabar de verdade com a idade mínima. Porque ele vai dizer o seguinte, que o tempo de serviço, ele só vai começar a contar a partir dos 18 anos de idade. Então, na verdade, eles só diminuíram a idade mínima de 50 para 48 anos, aí com o decreto de 1926. Além disso, o prazo de carência para que a pessoa atingisse a aposentadoria por invalidez, que era de 10 anos, vai passar a ser de 5 anos. E por final, uma das coisas mais importantes e que na verdade é algo central para a gente discutir trabalho até hoje, porque o trabalho até hoje, ele se relaciona com essa coisa de você ter estabilidade de emprego ou não, né? Hoje só tem estabilidade de emprego quem está no serviço público. Aqui, com o decreto de 26, vai se consagrar um dos direitos mais importantes e que, se não me engano, só vai ser quebrado com o surgimento do FGTS, muitos e muitos anos depois, que vai ser dar ao trabalhador a estabilidade de emprego a partir do momento em que ele trabalha naquele local há mais de 10 anos ou que ele tem uma relação de emprego há mais de 10 anos. Então, o trabalhador ele passa a ter estabilidade de emprego com o decreto de 26. Com isso, a gente já começa a enxergar que estava ruindo, né? Porque se dava estabilidade de emprego, na verdade, é uma afronta ao ideário liberal. O ideário liberal é aquele que vai dizer que não, que o trabalho é uma mercadoria, compra e venda, o contrato é um contrato civil como outro qualquer. Então isso daqui já se começa, na verdade, a se romper com esse paradigma, que era o paradigma liberal da República Velha, né, que perdurava ali naquele período. E como que era a forma de prestação do serviço médico, já que naquela época não tinha, né, serviço público de saúde? A forma de prestação era o seguinte, as CAPs, no caso, elas arrendavam o tempo de trabalho de um médico no seu consultório. Então eles pagavam um valor, que era um valor, tantas horas, vou te dar tanto, então a pessoa era segurada da CAP, chegava lá no médico, né, tá por conta aí da CAP, tá por conta aí, né, eu vou ser atendido aqui de qualquer forma. Então, essa que era a maneira, só que a partir do decreto de 26 vai ser autorizado que as próprias CAPs pudessem construir hospitais próprios, pudessem construir clínicas próprias e contratar pessoas, no caso, para fazer esse atendimento. Então, a princípio, a gente tinha isso, né, que era um arrendamento da hora do trabalho do médico, só que depois isso vai ser alterado, que vai ser, né, a criação das próprias caixas de aposentadoria e pensão, a criação dos hospitais, dos locais próprios para elas atenderem. E como é que era a forma de cálculo do benefício da pensão ou da aposentadoria que a pessoa ia receber? E essa aqui é uma das partes mais incríveis, assim, porque a forma era graduada, né, desde dos 100 contos de réis até o restante. Então, até 100 contos de réis, a pessoa recebia incríveis 90% do salário depois que se aposentava. A partir dos 300 contos de réis, entre 300 e 500 contos de réis, a pessoa recebia 90 contos de réis mais 75% do salário. E assim ia a gradação. Ou seja, as pessoas acabavam recebendo um valor que era um valor bastante bom, né, naquela época para a pessoa poder se aposentar. Como é que era a forma de administração da CAP? Por que a administração? Porque entrava dinheiro, saía dinheiro, então tinha que alguém ali cuidar daquela parte, né? Cuidar do dinheiro, de administrar o dinheiro, né? Porque era um negócio que envolvia muito dinheiro. Era composta, a CAP na verdade era administrada por um conselho, por um órgão colegiado, em que nesse órgão colegiado 3 pessoas eram indicadas pelo proprietário da empresa, pelo dono da empresa, pelo patrão, e 2 eram eleitos democraticamente para um mandato de 3 em 3 anos. Né? E aí, desses 3 que eram indicados para a empresa, a gente tinha o superintendente da empresa, que era o presidente desse conselho da CAP, e além disso, a gente tinha mais 2 empregados, que eram
na verdade, o caixa e o pagador, né? Porque o caixa e o pagador eram empregados da empresa, indicados pela empresa, que tinham acesso às contas da empresa, então eles iam saber calcular as coisas e iam poder colaborar ali com a administração, no caso da CAP, né? Por fim, a respeito dessa época, né, que era a década de 20, uma das partes mais importantes que eu considero assim para quando a gente vai estudar a Seguridade Social, que é a parte do financiamento, a gente tem que entender que naquela época a gente tinha 3 formas de financiamento, né? E aí pensem que a gente está falando de empresas ferroviárias. Uma parte do financiamento vinha da contribuição do patrão, outra parte vinha da contribuição do empregado e a outra parte vinha do consumidor. Além da parte que vinha do consumidor, então essas são as 3 mais importantes, a gente tinha mais outras 7 formas que eram formas menores, né, de contribuição, que a gente vai explicar mais ou menos agora como é que era. Sobre a renda do salário era embutido uma contribuição de 3%, então do salário do trabalhador 3% saía para financiar, não é, as CAPs. Sobre a renda do empresário saía uma contribuição de 1%, e sobre as rendas dos consumidores as taxas que eram embutidas ali, né, quando a pessoa comprava o seu ticket ferroviário já vinha ali uma contribuição para ajudar a custear ali no caso as CAPs. Sobre as rendas menores a gente tinha as multas, a gente tinha os donativos, ou seja, doações, a pessoa, que bonito isso que as CAPs estão fazendo pelos pobres empregados e viúvas pensionistas. Vou doar o meu dinheiro para essa grande e importante instituição. Aí a pessoa ia lá e doava. Ou, além disso, sobre juros de fundos, ou seja, o dinheiro das CAPs poderiam ser investidos, né, em fundos e aí obter juros e aí retornar esses juros para remunerar, no caso, os trabalhadores. Além disso, a gente tinha em quarto lugar, como rendas menores que se vinham para contribuição, uma joia, não era um anel não, era uma joia que era paga pelo trabalhador quando ele era contratado. Ele tinha que pagar um valor, toma aqui um valor para a CAP, né? Ele ia tirar, claro, do primeiro salário dele. Além disso, também entrava ali como forma de contribuição menor, quando a pessoa deixava um dinheiro, por exemplo, na ferrovia, na empresa ferroviária, e aí ela pagava mais, e aí se enganava e pagava mais. E aí esse dinheiro que ela pagava mais, se ela não voltasse lá para perguntar, né, cadê aquele dinheiro que pagou a mais, esse dinheiro ele ia para a Caixa de Aposentadoria e Pensão. Além disso, todas as vezes que o salário do funcionário era aumentado, também ia um valor ali, que era um valor para a Caixa de Aposentadoria e Pensão. Até agora nós já falamos de 6 formas menores, né, de contribuição das caixas de aposentadoria e pensão. Por último, o menos importante, mas que a gente não poderia deixar de lembrar aqui, que era a venda de jornais velhos, de papel velho e de varreduras. Até hoje eu não consegui entender o que as ferrovias estavam fazendo vendendo papel velho e eu não consegui entender o que é varreduras. Mas está lá na lei. Eu até pesquisei no Google para fazer esse vídeo, né? O que é varreduras, porque o povo daquela época falava umas coisas que a gente não entende. Mas aí, se alguém souber o que era varreduras e por que as ferrovias vendiam papéis velhos e por que esse dinheiro ia para as caixas, eu não entendi. Mas está lá na lei e a gente tem que falar aqui, né? Que era isso aí. Em cima das varreduras e em cima dos papéis velhos, e embutiam um valor que era um valor que servia para remunerar as caixas de aposentadoria e pensão naquela época. E aí, gente, chegou-se até a década de 30, e com a década de 30 veio o Estado Novo e veio ali o varguismo. E ali vai se criar um outro modelo, a segunda parte do nosso processo aqui. Esse segundo modelo, ele vai pegar um sistema previdenciário que era um sistema novo, né? Porque todo mundo era novo, até quem era velho hoje no Brasil naquela época era bastante novo e o Brasil era bastante novo, então não tinha isso de aposentado, que é isso, aposentado? Não tinha, né? Era o povo, todo mundo trabalhava tal, e aí era um sistema novo, mas mesmo sendo um sistema novo, esse sistema chegou a custear 65% da sua receita virava despesa, principalmente por conta do gasto que era feito com acesso à saúde, né?
porque os novos não tinha virado velho ainda para se aposentar. Então, era um dinheiro que era sacado ali na hora para custear a saúde quando a pessoa, né, quebrava um braço, né, tinha um problema de leptospirose, essas coisas assim. Então, chegou-se até 65% e chegou a ditadura Vargas, né? Não, naquela época ainda não era ditadura, mas chegou o Vargas, que deu um golpe, enfim, e começou ali na década de 30 aquele processo que foi até que fez bem pra gente, mas que era bastante ditatorial, né? De 30 até 45. E aí aconteceu o seguinte: aquilo que era um modelo abrangente e que cada vez mais se incluía pessoas e se aumentava o gasto e que chegou até 65% da receita de gasto, ao longo da década de 30 e ao final desse período de 45, se chegou a um modelo em que o gasto era 30% da receita, ou seja, de um modelo que naquela época era abrangente e gastava muito, passou-se a ter um modelo que era um modelo contencionista ali a partir da era Vargas. E por que que houve essa queda tão grande da despesa assim, né, em relação à receita? 4 são as razões importantes. A primeira razão importante é que, além de ferroviárias e comerciárias, se começou a inserir outros trabalhadores aí nesses privilégios, né, que era de se aposentar. Na época, se aposentar era um privilégio. Hoje está voltando a ser, mas enfim. Foi aquela época que começou-se a entrar outros trabalhadores, e para se ter uma ideia, desde que se foi criado, né, as CAPES em 1923 até 1930, aumentou a população segurada, né, das caixas de aposentadoria e pensão, aumentou 6 vezes. Mas ao longo da década de 30, isso daí aumentou 20 vezes, ou seja, entrou muito mais gente que contribuía, né, e como aumentou a população que contribuía, que era segurada, então a receita ela aumentou bastante, e por conta disso que essa proporção ela é uma das razões pelas quais essa proporção ela vai acabar caindo. Além disso, vai haver um esforço constante, né, do Estado justamente nesse gasto com saúde, né? E aí você vê o tanto por que o nosso sistema de saúde ele é precário desde essa época, porque o Estado ele vai se preocupar em reter o gasto com saúde. Inclusive, ele vai tirar do decreto de 26, vai ter um outro decreto que é o de 31, ele vai tirar o equivaleamento, não sei nem se essa palavra existe, mas era equivalente, né, o direito à assistência médica, o direito à aposentadoria e pensão apareciam ali como algo equivalente. Eles vão tirar e vão colocar escondido assim, num parágrafo, né, meio embaixo assim, né, que também tem o direito à saúde e tal. Então, e eles vão passar a conter esses gastos, né, com assistência médica, porque eles estavam vendo que estava gastando demais com a saúde do povo e que, né, enfim. A terceira razão para que essa proporção tenha caído, a proporção do gasto em relação à receita, era a razão de que naquela época a inflação era muito alta e as aposentadorias e pensões elas não acompanharam, né? Eles não acompanharam, eles não aumentavam na proporção. Então, complementando aquilo que a gente já falou até agora, não foi só porque entrou novos trabalhadores, não foi só porque eles deixaram de gastar tanto com saúde, mas também eles reteram um pouco a expansão do gasto com aposentadoria e pensão já naquela época ali. A quarta e última razão é que eles expandiram a taxa de contribuição, que era de 3%, e com o decreto de 31 eles vão expandir para no mínimo 4%, e além de ser no mínimo 4%, eles criaram um mecanismo que era um mecanismo de que sempre que uma caixa de aposentadoria e pensão, sempre que um desses arcabouços ele atingisse uma determinada receita, aí aumentava a contribuição dos trabalhadores. Então, no caso, a partir do momento em que se atingisse 60% da receita, o gasto atingisse 60% da receita, então passava a cobrar dos trabalhadores 5% de contribuição ao invés de 4%. E a partir do momento em que o gasto ultrapassasse 70%, passava a cobrar 6%. Ou seja, eles faziam com que sempre que o gasto estivesse chegando na receita, a receita dava um pulo assim, né? Porque tirava mais do salário dos trabalhadores para fazer com que aquilo dali fosse sustentável, né? E além deles fazerem isso com os trabalhadores, essa gradação, né, que sempre que aumentava o gasto, a receita acabava aumentando porque eles expandiam a contribuição, eles também, através desse decreto de 31, eles igualaram a contribuição
do trabalhador à contribuição do patrão, né? Então, nesses 4%, eles acompanhavam, era 4% do trabalhador e do patrão, e aí sempre que os gastos eles cresciam demais, aumentava a receita, porque expandia aí, no caso, a contribuição que vinha, né, do salário do trabalhador e do lucro do patrão, no caso. E como é que era a forma de administração ali no período Vargas? Antes da gente falar sobre a forma de administração, a gente tem que demarcar aqui algo que era muito importante daquele período, que era o quê? Lá em 1920, quando criou as caixas de aposentadoria e pensão, como a gente já falou aqui, uma caixa de aposentadoria e pensão, ela era de uma empresa ferroviária, de uma empresa portuária. Já no período Vargas, não, vai se criar um novo arcabouço institucional, que era os institutos de aposentadoria e pensão. É por isso que algumas pessoas vão falar que Vargas é o pai da Previdência, os varguistas, né? Porque Vargas, ele era muito esperto, ele mudou o nome, né? Ele era CAP, não, agora é IAP. E aí vai se criar vários institutos de aposentadoria e pensão que agora não vão ser mais relacionados a uma empresa só, mas vão ser relacionados a categorias de trabalhadores. Assim vai ser criado, por exemplo, o IAPI, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, o IAPC, que é dos comerciários, o IAPM, que é dos marítimos, o IAPB, que é dos bancários. Então, cada categoria de trabalhador vai passar a ter o seu instituto próprio e vai poder contribuir para esse instituto e ter regras próprias, né? Regras próprias de benefícios e de contribuição. Propriamente dito, como é que era então a forma de administração dos institutos de aposentadoria e pensão? A gente tem que lembrar como é que era a forma anterior que a gente já falou aqui, né? Os funcionários indicados pelos trabalhadores, eles eram eleitos democraticamente de 3 em 3 anos, tinha lá dois indicados pelas empresas e tinha um presidente indicado pela empresa que caberia a ele um voto, né? E caberia a ele presidir a instituição. Agora, não, agora a gente vai ter a figura do presidente do instituto. E o presidente do instituto, ele vai estar acima do conselho de administração. E o conselho de administração, ele vai se tornar como se fosse assim um órgão fiscalizatório. Como se fosse, vamos dizer assim, uma Câmara de Vereadores daquilo que o presidente do instituto está fazendo. Eles vão lá para fiscalizar, eles não vão lá para operar a coisa, entendeu? Então, o presidente do instituto, diferentemente de antes, ele vai ser indicado diretamente pelo presidente. O presidente da República, ele vai poder indicar. E outra coisa, a gente vai ver que os empregados que antes eram eleitos democraticamente, diretamente, para fazer parte das caixas de aposentadoria e pensão, agora nessa época do varguismo não, vai ser indicado pelo sindicato. E a gente tem que lembrar o seguinte, nessa época quem é que controlava o sindicato? Era o Vargas, né? Através do Ministério do Trabalho, ele acabava indicando quem que ia ser o presidente de cada sindicato, então ele acabava indicando também quem é que ia ser o representante, né? Nos institutos de aposentadoria e pensão. Então essa aqui foi a grande motivação e, na verdade, está acontecendo um processo aqui que o Estado está começando a interferir, né? Ele está começando a tomar para si essa parte aí, que é a parte da Previdência Social no Brasil. Está tomando para ele a responsabilidade, né? Deixa comigo que eu indico quem é que vai ficar, eu vejo qual que é a política e tal, né? A partir disso que começa a se transformar nesse processo que nós vamos desenvolvendo aqui. Por último, gente, vocês podem se perguntar assim, Gabriel, mas como é que o Vargas conseguia isso de ir cortando os gastos e aumentando a contribuição da galera e ninguém reclamar e coisa e tal, e por que ele fazia isso, né? Por que ele estava fazendo isso? A gente tem que pensar também um pouco no período histórico, né? A gente tem que pensar que, em primeiro lugar, ali é logo depois da crise de 29, então havia uma crise, então ele estava pensando em cortar gastos por conta da existência dessa crise, gastos em determinados lugares, né? Além disso, a gente tem que pensar o seguinte também, quando criou a Previdência, quase ninguém tinha aquilo dali, então era só os ferroviários e os marítimos e poucas pessoas, 180 mil pessoas, uma fração pequena, né? E o Vargas, quando ele continha, na verdade, para a pessoa que estava recebendo, não estava contendo, ela estava ganhando, entendeu? Então, por exemplo, o industriário, que ele não estava incluído, ele não estava recebendo esse direito. Ele recebia esse direito, agora tendo que contribuir 4%, agora os direitos não vão ser tão coisa assim, mas ele não tinha nada, então, na verdade, ele ganhou, entendeu? Então, o Vargas, ele conseguia fazer isso. E, por último, aquilo que eu acho que é muito importante, assim, da gente frisar nessa aula aqui, a princípio, o Vargas ele conteve os gastos, então chegou a 30%, né? Então tinha 70% de superávit, sobrava muito dinheiro, né, lá.
ele conteve, depois da crise, ele poderia, então a crise passou, de 29 passou, agora eu vou liberar esse dinheiro para a galera. Não, o que foi que ele fez? Ele autorizou os institutos de aposentadoria e pensão e as caixas de aposentadoria e pensão, que vão continuar existindo, ele autorizou essas instituições a poder investir o excedente, né, o que sobrava, em papéis ou papéis da dívida pública, aí o dinheiro voltava para o Estado, ou em papéis que eram papéis de estatais que estavam sendo criadas. E aí nisso daí, por exemplo, vai ser a partir disso que vai ser criado a Chesf, né? As hidrelétricas vão ser construídas, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco. É nisso daí que vai ser criada a CSN, é isso daí que lá na frente vai criar a Petrobras. Então esse dinheiro, na verdade, era dinheiro do povo, né? O dinheiro das estatais que estão sendo entregues hoje a preço de banana foi do povo, não foi ninguém que veio lá e deu isso não. Era um dinheiro do povo mesmo, do salário do povo que tirou e custeou e depois pegou esse dinheiro da Previdência Social e criou as estatais, né, que serviriam à soberania nacional, né, e que devem continuar servindo. Com isso, a gente terminou a primeira parte da nossa aula que a gente tinha prometido, né? Começar na década de 20 e terminar em 1945. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu não tenho essa experiência de ficar falando assim para a câmera, né? E aí a gente está tentando fazer esse processo desse curso. E ao longo da semana eu vou colocando mais coisas aqui. Eu deixo desde já o meu agradecimento e meu abraço muito forte a quem conseguiu assistir até o final. E é isso, espero que vocês assistam os próximos. Dê aí abaixo o like, compartilhem e mostre para as pessoas a história da nossa Previdência, que é muito bonita. E o meu forte abraço e tchau.